Boa tarde, meus queridos, saudações, sejam bem-vindos. Esse é o nosso terceiro vídeo sobre sequências numéricas, continuação de outros dois vídeos anteriores a esses, ok? Hoje, nesse vídeo de agora, a gente vai falar sobre a construção de fórmulas que vão descrever os termos de uma sequência. A gente já aprendeu como identificar o padrão e como classificar, mas dependendo do exercício, as fórmulas serão muito bem-vindas para resolver um problema. Acompanhem só os exemplos que eu vou passar aqui para vocês. Ó, a gente vai fazer dois exercícios. Esse aqui é o primeiro, ok? Eu quero determinar o 30º termo das sequências AN e BN, ok? Esse AN aqui, no caso, é a sequência formada, vista que a gente trabalhou com ela no vídeo anterior. Tanto AN quanto BN, ó. AN 4, 20, 36 e 52 é a sequência daquela lista de exercícios sobre os mosaicos com camadas brancas e cinzas. Essa aqui é a lista criada com as camadas cinzas, ok? E a sequência BN é a sequência vista no vídeo anterior sobre os anos bissextos, ok? Eu quero saber qual é o 30º termo dessas sequências. Nós já aprendemos a identificar os padrões. Por exemplo, a sequência AN é uma sequência crescente, ok? Ela vai aumentando de 16 em 16 unidades, ok? Enquanto a sequência BN, a gente percebe uma sequência decrescente, que vai, nesse caso, diminuindo de 4 em 4 unidades. Tudo bem? Nesse caso, a gente está trabalhando aqui com duas sequências que a gente classifica como progressões aritméticas. Progressão aritmética é aquela sequência que você vai sempre somar um número fixo para dar continuidade à sequência. Aqui o número fixo que está sendo somado é o 16, e o número fixo aqui que está sendo somado é o menos 4. A gente pode somar tanto os números positivos, para fazer a sequência crescer, quanto somar números negativos, para fazer com que os termos da sequência sigam diminuindo. Ok? Eu poderia muito bem somando 16 várias vezes aqui nessa sequência AN, até eu conseguir completar e chegar onde eu quero, que é o 30º termo. E enquanto eu poderia muito bem aqui diminuindo de 4 em 4 até chegar no 30º termo também. Não tem problema. Só que a gente vai gastar muito tempo fazendo isso. Imagina isso numa questão de prova, em que o tempo nesse caso é precioso. Nossa estratégia aqui é mostrar para vocês como é que a gente pode criar fórmulas que vão agilizar o nosso trabalho. Sendo assim, eu vou analisar com vocês o seguinte, ó. Eu vou escrever aqui, vou dividir o quadro ao meio, para a gente analisar a sequência AN e a sequência BN. Tudo bem? Olha só o meu A1. O meu A1 é o 4 e eu usei o 16 quantas vezes? Nenhuma. Ok? Eu estou usando o 16 sempre porque o 16 é a razão da sequência, tá? Olha só o meu A2. O meu A2 é o segundo termo. Ele vai dar 20, né? Olha só como é que esse 20 foi construído. Eu saí do primeiro termo, que é 4, e somei o 16 uma vez só. Tudo bem? Olha o meu terceiro termo. O meu terceiro termo é o 36. Eu comecei lá do 4, olha. Comecei lá do 4 e eu somei o 16 duas vezes. Olha só, 16 uma vez, 16 duas vezes, cheguei no 36. Tudo bem? E eu vou pegar o meu termo A4, ok? Meu termo A4, ele vai ser o 4, sair lá da primeira posição, ó, meu termo A4 é o 52, ó. Eu saí do 4 e olha quantas vezes eu somei o 16. 1, 2, 3. Somei o 16 3 vezes, ok? Percebam que o padrão em que esses números foram construídos, esse resultado vai dar 4, esse resultado vai dar 20, esse resultado vai dar 36 e esse resultado vai dar 52. Que não é novidade, são os números registrados na sequência. O que eu quero que vocês observem junto comigo é como essas contas aqui foram montadas. Percebam que o 4 foi usado em todos, porque afinal de contas é o ponto de partida em que a minha sequência é construído. E o 16 também foi usado em todos. Tudo bem? Esse 16 aqui no caso é o padrão que foi observado para construir todos os termos. A única coisa que está variando, se vocês olharem comigo, é a posição do termo, certo? Com o número de vezes que eu usei o 16. Olha só, se o termo é 1, o 16 foi usado 0 vezes. Se o termo é 2, o termo da segunda posição, o 16 foi usado uma vez só. Na terceira posição, o 16 foi usado 2 vezes. E na quarta posição, o 16 foi usado 3 vezes. Se vocês continuarem nesse ritmo comigo, vocês vão analisar que o número de vezes que eu uso 16 é um número a menos que a posição do termo que eu estou estudando. Olha só, se a posição for 4, eu vou usar o 16 3 vezes. Um número a menos que o 4. Se o termo for
a posição do termo for 3, eu vou usar o 16 duas vezes, um número a menos que o 3. Seguindo essa lógica, eu poderia, quem sabe, construir aqui embaixo, ó, o meu A10. O meu A10 vai ser 4 mais 16. Quantas vezes? Acompanha comigo. Se a posição é 10, o número de vezes que eu vou usar o 16 aqui vai ser um número a menos. No caso, o número 9. Tudo bem? E eu faço essa conta para descobrir o valor do 10º termo. Fazendo isso, eu concluo aqui o 30º. O 30º termo eu consigo entender o padrão. É 4 mais 16 quantas vezes? Nesse caso, se a posição é 30, o 16 aqui vai ser usado 29 vezes. E aí eu tenho, então, aqui no caso, a resposta para o elemento que nós estamos usando. Tudo bem? Nesse caso, a resposta que eu vou escrever, aguenta um pouquinho aí. Voltando, né? Desculpa. Nesse caso, a resposta que eu vou ter para esse termo é 468. Esse padrão aqui me ajudou a enxergar. Analisando esse padrão, eu consegui então descobrir quanto que vale o 30º termo. E percebam que eu não precisei completar a sequência toda. Eu só enxerguei o quê? Um padrão em que essas sequências foram criadas. Se a gente enxergou esse padrão pode muito bem ser deduzido através de uma fórmula. Olha só, vou escrever assim. Se eu falar que o termo está numa posição n, eu vou usar o 4 e o 16, ok? Mas dessa vez, o número que eu vou usar, o número de vezes que eu vou usar o 16 vai ser representado pelo antecessor do n. Eu falo antecessor que é o número a menos, né? Se a posição é n, a fórmula aqui vai usar n menos 1. Tudo bem? Isso aqui para vocês é uma fórmula que descreve todos os termos da minha sequência AN. Tudo bem? 4 é o primeiro termo, 16 é a razão, no caso, né, o número fixo, e aqui quantas vezes esse 16 vai ser utilizado. Tudo bem? Nós temos aqui então uma fórmula criada que me ajudou a responder a pergunta da letra A, né, a sequência AN, eu queria o 30º termo. Tá aí, ó, a gente resolveu o exercício e tem que completar a sequência toda. E dica, a maioria das vezes que eu vejo os alunos inventarem de completar a sequência toda, a maioria das vezes eles erram. Porque é muita conta para fazer e uma bobeirinha que você erra em uma soma, uma tabuada que seja, compromete todos os resultados que você tem na mão. Então fiquem atentos. Comece a praticar essa questão das fórmulas ali. Esse mesmo raciocínio a gente vai usar aqui também, ó. Acompanha comigo a estrutura, vocês vão ver que vai ser bem parecida. Olha o meu B1. O meu B1 é o 2020 menos 4, 0 vezes. Meu B2 vai ser o 2020 menos 4 uma vez só. Perdão, isso mesmo, ó. B2 é 2016, né? Eu saí de 2020 e subtraí o 4 uma vez para chegar em 2016. Agora, para o meu B3 ele é o quê? Eu vou sair do primeiro termo, que é o 2020, e para o meu B3 é o 2012, né? Olha só, 2012 eu quero chegar nele. Como é que eu faço para chegar nele saindo lá do início? Eu vou pegar o 2020 e vou subtrair o 4 uma vez, e vou subtrair o 4 de novo uma segunda vez. Então eu vou escrever isso aqui, ó. Menos 4 vezes 2, vai dar 2008. Não, 2012, perdão. E o meu B3... B3 não, B4, meu B4 vai ser 2020 menos 4 3 vezes, que vai dar 2008. Entendendo por quê? Ó, 2008 está aqui, eu saí lá do início, 2020. Eu tive que saber subtrair o 4 uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Tudo bem? E aí a gente percebe a mesma coisa acontecendo, ó. O 2020 eu usei em todas as contas e o menos 4 eu também usei em todas as contas. Afinal de contas são as minhas referências. O primeiro termo é referência e a razão também. A razão, no caso, é o número que eu estou usando para subtrair sempre. A única coisa que está mudando é a posição do termo e o número de vezes que eu vou subtrair o 4. Perceba, se a posição é 1, eu usei o 4 0 vezes. Posição 2, usei o 4 uma vez. Posição 3, usei o 4 duas vezes. Posição 4, usei o 4 3 vezes. Da mesma forma que nós enxergamos aqui, está acontecendo esse mesmo comportamento. O número de vezes que eu estou usando o 4 para subtrair é uma unidade a menos que a posição do termo que eu quero construir. Nesse caso, já vou atacar o B30. Ó. O B30 é o foco do exercício. Vai ser 2020 menos 4, 29 vezes. 29 por quê? Um número a menos que a posição que eu estou estudando. Ok? Nesse caso, eu vou ter aqui, rapidinho, nesse caso, 1904. Tudo bem? E aí, então, nós temos um padrão de construção. Percebe que esse padrão, de novo, se baseia
no primeiro termo e nas razões, quantas vezes elas estão sendo utilizadas. Poderia generalizar uma fórmula aqui, ó. Bn, por exemplo, vai ser 2020 menos 4 vezes n menos 1. Beleza? Por que n menos 1? Porque a posição é n. Certo? O n menos 1 é um elemento a menos que a posição n. Eu tenho aqui uma fórmula que me ajuda, então, a calcular qualquer termo da sequência Bn que me interessa. Tudo bem? Fechamos, então, aqui essa nossa explicação de como se calcula uma fórmula de sequências que são classificadas como PA, certo? Tanto a primeira quanto a segunda são progressões aritméticas. Progressões aritméticas com razão crescente, porque a razão é positiva, vou sempre somar os 16. E aqui uma progressão aritmética decrescente, porque a minha razão é negativa, eu vou sempre somar menos 4. Ou, em outras palavras, vou sempre subtrair o menos 4. Perceba que a construção das fórmulas que nós chegamos aqui na primeira e na segunda progressão seguiram o mesmo raciocínio. Tudo bem? Vou dar uma pausa rapidinho aí que eu vou agora preencher o quadro para mostrar para vocês como é que eu construo a fórmula para progressões geométricas. Vamos lá, pessoal, retomando. Nós vamos agora trabalhar com outras duas sequências, só que agora são duas sequências que são classificadas como progressões geométricas. Essas duas sequências foram abordadas no vídeo anterior, naquela aula em que nós classificamos essas sequências como progressões geométricas. Acompanhe aqui, ó. O exercício pede para a gente trabalhar as fórmulas que são válidas para os termos da sequência Cn e Dn. Cn eu percebo que é uma sequência que está crescendo, certo? E o crescimento dela é dado por essa multiplicação aqui, ó. Olha só, 2 e 10. Para o 2 virar 10, basta multiplicar por 5. Para o 10 virar 50, basta multiplicar por 5 de novo. E do 50 para o 250, multiplicando por 5. Temos uma sequência aqui que vai crescendo num padrão que é simplesmente multiplicar por 5. Característica de progressão geométrica. E o Dn, a gente está vendo agora que é uma sequência agora que está diminuindo os valores. Olha só, 2, 1 meio, perdão, registrei errado aqui. 1 meio e em seguida 1 quarto. Dessa vez o que está acontecendo aqui é dividir por 2, ó, pegar a metade. Certo? A metade de 2 é 1, a metade de 1 é meio, a metade de meio é 1 quarto. É uma sequência agora que está sendo criada baseada em divisões sempre pelo número 2. Ok? Nós queremos então construir as fórmulas válidas para os termos dessas sequências. O procedimento vai ser bem parecido com as fórmulas que nós usamos para construir e descrever elementos de uma PA. Acompanha comigo, ó. Meu Cn, vou pegar aqui o meu C1. O meu C1, ele é 2. Como é que eu consegui esse 2? 2 vezes 5, nenhuma vez. Eu não precisei usar o 5 nenhuma vez. Por isso que eu estou colocando expoente 0. Olha o meu C2. O meu C2 vai ser 10, né? Como é que eu consegui esse 10? Simplesmente fiz 2 vezes 5. Percebe que para chegar no 10 eu usei o 5 uma vez só. Então eu vou usar o expoente 1. Quando eu olho o C3, o valor dele é 50, né? Olha como é que eu consegui esse 50. Eu saí lá do primeiro termo, que é o número 2, ok? E eu fui multiplicando por 5 quantas vezes? Ó, eu multipliquei por 5 uma vez e multipliquei por 5 duas vezes. Para mostrar que eu estou multiplicando por 5 duas vezes, eu vou escrever 2 vezes 5, mas o expoente do 5 vai aparecer com o expoente 2. E analisando o C4, o valor dele é 250. Como é que 250 apareceu? Eu saí lá do primeiro termo, que era 2, e fui multiplicando por 5 uma, 2 e 3 vezes. Para mostrar que eu estou usando 5 3 vezes numa multiplicação, eu vou escrever 2 vezes 5 e esse 5 aparece com o expoente 3. Tudo bem? Como eu falei, um processo bem parecido quando a gente compara com a construção dos elementos de uma PA. Só que aqui a gente trabalha como PG, ok? A gente está sempre multiplicando. Acompanha comigo, ó. O 2 aparece sempre, porque é o ponto de partida. E multiplicando por 5 também aparece sempre, já que o 5 é o padrão, é a razão para a gente construir essa sequência. O que vocês vão ver observando agora é a posição do termo e também o expoente que eu estou colocando em cima do número 5. Ok? Se a posição é 4, o expoente é 3. Se a posição é 3, o expoente é 2. Se a posição é 2, o expoente é 1. Se a posição é 1, o expoente é 0. Comparem comigo outra vez então, né? Que o expoente que eu estou usando em cima do 5
que na verdade significa quantas vezes eu usei o 5 para multiplicar, ele é uma unidade a menos que a posição do termo que você está estudando. Por exemplo, se eu quisesse calcular aqui o C10, o 10º termo, eu faria 2 vezes 5 e esse 5 estaria elevado a 9. 9 porque a posição é 10, tudo bem? E generalizando, se eu falar que a posição é n, eu vou escrever 2 vezes 5 e o expoente que eu vou usar nesse caso vai ser n menos 1. Tudo bem? O que nós acabamos de criar então aqui foi o que o exercício pediu. Uma fórmula que descreva todos os termos da sequência sem n. Sempre eu vou fazer 2 vezes 5 elevado a n menos 1. O 2 é o primeiro termo e o 5 é a razão. Essa razão vai ser elevado a n menos 1. Esse n menos 1 é um número a menos que a posição do termo que você está estudando. Percebe como foi parecido em relação a PA? Então, nós temos aqui a fórmula que o exercício pediu para essa sequência CN já está pronta. Vamos então, para terminar esse vídeo, fazer agora essa fórmula aqui, ó. A gente viu também, agora há pouco, aliás, no vídeo anterior, que dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar por meio. Então, em vez de escrever aqui dividindo sempre por 2, eu vou apagar e vou falar que eu estou sempre multiplicando por 1 meio. Tudo bem? Esse 1 meio é que vai ser a razão da nossa PG. Tudo bem? E eu vou fazer uma construção semelhante a essa aqui, ó. Vamos começar, o meu D1. Meu D1 ele vale 2. Como é que eu consigo esse 2? É simplesmente o próprio 2 multiplicando por meio. Só que esse meio eu não usei nenhuma vez. O 2 já estava aqui. Então, ele vai dar 0. Olha o meu D2. O meu D2 ele vale um inteiro. Como é que esse inteiro apareceu? Ó, eu saí do número 2 e multipliquei por meio uma única vez. Vamos pegar o D3, o termo que está na terceira posição. É meio, ele vale meio, ó. Esse meio eu consegui ele como? Eu saí lá do termo original, que é 2, e tive que multiplicar por meio uma vez, e multipliquei por meio uma segunda vez. Nesse caso, estou multiplicando por meio 2 vezes. Para mostrar que estou multiplicando 2 vezes pelo mesmo número, eu vou usar o expoente 2. E o meu D4, ele vai ser 1/4. Né? Tá escrito aqui. Esse 1/4, como é que a gente consegue ele? Como é que ele foi gerado? Eu saí do número 2, como ponto de partida, e fui multiplicando por meio várias vezes. Nesse caso, eu usei o meio multiplicando 1, 2, 3 vezes, para chegar aqui no 1/4. E a gente vê o mesmo padrão acontecendo. O 2 sempre repete, porque afinal de contas ele é o primeiro termo. O meio sempre repete, porque afinal de contas é a razão, é o número que eu estou usando para multiplicar sempre e gerar os termos dessa sequência. O que está sofrendo variação aqui é o número de vezes que o meio está sendo utilizado como expoente, ok? O expoente representa o número de vezes que o meio está sendo utilizado na multiplicação e a posição do termo. E eu vejo de novo acontecendo o seguinte: quando você compara o expoente com a posição do termo, você sempre vai perceber que o expoente é uma unidade a menos. O 3 é 1 a menos que a posição 4. O expoente 2, 1 a menos que a posição 3. O expoente 1, uma unidade a menos que a posição número 2. E o expoente 0, uma unidade a menos que a posição número 1. Nesse caso, para eu generalizar, se eu escrever a posição n, eu vou ter 2 vezes meio, e o expoente que eu vou usar no meio vai ser uma unidade a menos que a sua posição. A posição é n, então o expoente que eu vou usar é n menos 1. Tudo bem? Tenho então aqui criado uma fórmula que vai me ajudar a definir todos os termos da sequência dn. 2 vezes meio elevado a n menos 1. Tudo bem? Esse formato, perceba como é que estão bem parecidos. O 2 foi até uma coincidência. O primeiro termo dessa sequência aqui era 2 e o primeiro termo dessa sequência aqui também era 2. O que mudou foi a razão. A razão aqui é multiplicar sempre por 5. Para mostrar quantas vezes essa multiplicação vai acontecer, expoente n menos 1. Aqui, comecei com 2 também, mas a minha razão era multiplicar sempre por meio. Ou dividir por 2, quem quiser escrever assim também. Multiplicar por meio várias vezes para mostrar quantas vezes essa multiplicação vai acontecer, expoente n menos 1. Beleza? Acabamos de encerrar então aqui esse ciclo, essa série de 3 aulas sobre sequências numéricas, certo? Primeira aula nós identificamos os padrões de uma sequência. Segunda aula identificamos como classificar as sequências e agora construindo fórmulas. Ok? Tem vários outros exemplos de fórmulas que a gente poderia criar
pensando em outros tipos de sequências além das PAs e PGs. Mas como eu falei, nosso foco está em sequências que vão sempre somando o mesmo número, que são as PAs, e sequências que vão sempre multiplicando o mesmo número, que são as PGs. Beleza? Fica atento lá no e-mail da sala, tem também no e-mail da sala para você, aluno do primeiro ano do Colégio Noemi Campos, tem lista de exercícios para vocês praticarem um pouco mais sobre esses assuntos. Tudo bem? Um abraço, até semana que vem.